Economia, desemprego, preço das coisas, salário das pessoas. Vamos lá, vou fazer um apanhado aqui de dados da economia importantes demais. Primeiro, desemprego. A taxa de desemprego subiu recentemente no Brasil, está na casa de 7,9% do total de pessoas economicamente ativas. Tem aí 7,9% das pessoas, aumentou um pouquinho de 7,4% para 7,9%. Mas veja bem, o IBGE só considera desempregado quem está procurando emprego. Se a pessoa estiver desempregada e não estiver procurando, ela acaba não entrando na estatística. Nós temos um país de mais de 200 milhões de pessoas, nós temos uma força de trabalho estimada pelo IBGE na casa de 100 milhões, cerca aí da metade das pessoas. Mas o dado que eu gosto de destacar em relação ao desemprego é o seguinte: nós temos cerca de 100 milhões de pessoas ocupadas, está vendo aqui na tela. Nós temos cerca de 66 milhões de pessoas fora da força de trabalho. Tem ali uma população desalentada. Empregados com carteira assinadas, 37,98 milhões de pessoas. E é importante acompanhar esse dado. Empregados sem carteira assinada, 13,4 milhões. Trabalhadores por conta própria. Se somar os sem carteira assinada mais por conta própria, já é mais do que o número de carteira assinada. E esse é um dado que a gente está sempre trazendo por aqui. Trabalhadores domésticos, 5,9 milhões. Trabalhadores informais, 38,9 milhões e uma taxa de informalidade de 38,9%. Existe muita gente trabalhando fora aí da CLT, fora da carteira assinada. Então esse dado é muito importante. Vou pegar esse dado do desemprego e vou colar aqui num outro dado importante, que é o seguinte: quem quer fazer antecipação do FGTS é só chamar no link aqui embaixo. Tirando as suas dúvidas, te acompanhando do início ao fim, não faça em qualquer lugar. Tire todas as suas dúvidas. Se você quiser antecipar o FGTS, é só chamar no primeiro link aqui embaixo ou no comentário fixado. Você tem percebido inflação, aumento de preços aí nas suas contas no ano de 2024? Vou dar um exemplo para você. No ano de 2023, o plano de saúde aqui da minha família aumentou 25%, tá certo? Aumentou 25%. Então, qualquer reajuste que você tenha de salário, rendimento que for, não cobre um aumento como esse. Então, teve aí um aumento médio de 14,9%, mas ele pôde chegar a 25% e nós fomos premiados aí com um aumento de 25%. Seu plano de saúde teve aumento grande aí recentemente. Essas coisas compõem uma cesta que faz com que a inflação fique bastante alta. Juntando com o dado aí do plano de saúde, quero perguntar para você o seguinte: arroz e feijão. Estou sempre filmando no supermercado, posto lá no Instagram, no @minhagrana, cerca de 20% mais caro de 22 para 23. E no início de 2024, muita gente reclamando tanto do preço do arroz, o preço do feijão, preço de verdura, legume, quanto o preço do azeite. Eu já fiz até uma proposta da gente criar aí um consórcio para comprar azeite. Nos supermercados já tem azeite até com lacre anti-furto. E a gente também fez uma proposta de que tal colocar o azeite no imposto de renda. Tanto o azeite quanto o feijão é quebra de safra. Se produz menos, o preço das coisas acaba subindo bastante, beleza? É verdade. Mas outros produtos, enquanto uns sobem, outros eventualmente caíram, como o preço da carne. Você observou o preço da carne caindo recentemente aí? Estou falando de todos esses índices de preço para poder te falar o seguinte: o governo estima uma inflação para o ano de 2024 na casa de 3,5%, 3,75%, porque nós estamos num regime de metas de inflação. Só que para que a inflação fique baixa, você normalmente usa um remédio de taxa de juros mais alta, Selic mais alta. Só que a Selic vem sendo cortada meio ponto percentual a cada reunião do Copom nas últimas várias reuniões. E o mercado começa a ficar alerta o seguinte: será que a gente vai continuar conseguindo cortar a Selic rápido assim? Por quê? Existe um outro fator importante, chamado dívida pública. O governo federal gasta muito e não para de gastar. Além deles gastar muito, por exemplo, dívida pública sobe 0,65 em março e ultrapassa 6,6 trilhões de reais. Recentemente, o governo está numa situação de déficit, discutindo aí déficit zero. O arcabouço fiscal determinou que o governo precisa fazer uma série de ajustes nos seus gastos para que ele chegue aí a um déficit zero que o governo tinha proposto. Agora o Haddad quer empurrar esse déficit zero mais para frente.
E recentemente nós vamos vendo muitos aumentos de impostos, cria um imposto aqui, cria um imposto ali, majora o imposto lá, majora o imposto cá. E recentemente a gente viu aí aprovando no Congresso, no Senado, o DPVAT, que é cerca de 15 bilhões para ajudar o governo aí. O ministro Zanin segurou lá uma ação de exoneração da folha para segurar um pouco mais de dinheiro. Então, o governo tem aí, no acumulado de 12 meses, o déficit nominal alcançou 1.015 bilhões, né? Ou seja, mais de 1 trilhão ante um déficit de 991 bilhões em janeiro de 2024. A dívida pública vem subindo muito, os gastos públicos vêm subindo muito. Tem várias informações que levam a gente a crer que o governo vai gastando, não corta gasto, vai criando impostos, só que existe uma situação perigosa que é o seguinte: chegar a um ponto em que as pessoas não aguentam mais pagar impostos e elas não vão mais aumentar a produção de nada. E o aumento de impostos gerar uma queda de receita. Janeiro, fevereiro, aí o governo comemorou aumento de receita, que é até comum para esse período. Mas nós podemos estar chegando aí numa exaustão da quantidade de impostos que os brasileiros conseguem pagar. Eu sei que muitas vezes a gente fala de imposto e a pessoa não enxerga, eu não pago lá no boleto pagar o imposto. Os impostos no Brasil estão enfiados em tudo o que você compra. Nós temos um vídeo sobre a reforma tributária para a gente lançar logo em seguida, que é sobre esse IVA dual que criou no Brasil, né? 2 impostos aí que devem ser os impostos mais altos do mundo. Nós devemos chegar nos próximos anos a ter os maiores IVAs do mundo. A reforma tributária que era aí para resolver problemas do manicômio tributário que a gente tem no Brasil pode gerar um aumento forte de carga tributária. Quer um exemplo? Tem a comprinha da Shein e da Shopee que você faz? O governo passou a taxar acima de $50. Só que é absurdo demais. Só que ele te taxa a sua compra, te taxa o seu frete, beleza? E aí a sua compra pode duplicar, triplicar, você vai receber uma cartinha, como eu recebi uma vez aqui, para você ir lá, quitar um imposto e tudo mais. Só que nessa reforma tributária, você vai pagar imposto sobre a compra no exterior, sobre tudo, não vai ter mais isenção nem de $50. Então as pessoas vão se prejudicar. E o aumento de impostos prejudica todo mundo, ricos e pobres e tudo mais. E para não dizer que a gente não fala de alívio também, vamos falar o seguinte: o governo sancionou a alíquota de imposto de renda, No 1º de maio, o governo sancionou aí a alíquota de imposto de renda, a nova tabela de imposto de renda, na casa de R$ 2.800, deixando livre aí a galera que ganha cerca de 2 salários mínimos isento, né? Então vai entrar lá um desconto no contra-cheque, desconto que já existia, tá certo? É um desconto que já existia, mas saiu então um certo alívio aí, mas é um alívio muito pequeno, tá certo? É um alívio muito pequeno. Outra coisa existe uma série de programas que o governo federal lançou recentemente, que são gastos e tudo mais, mas só pegam uma faixa da população. Então tem vários programas pra gente comentar aqui com você. O Acredita de crédito, Desenrola já passou de certa forma, mas tem aí o Pé de Meia, tem uma série de coisas pra gente comentar aqui com você, esse apanhado aqui de dados da economia. Nossa, Kleber, que monte de dados da economia, mas e aí? Fala pra gente, você acha que a economia em 2024 tá indo bem? Você acha que os preços das coisas estão subindo? Teve reajuste do salário mínimo acima da inflação. Esse reajuste é suficiente para cobrir o tanto de aumento das outras coisas? E tem muito mais coisa legal para a gente comentar com você. Beleza? Vamos dar uma curtida aqui nesse vídeo. Aquele abraço e até a próxima.